Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Assis Pereira, o esposo da Sandra Borba, trabalhadora daqui da Federação Espírita Pernambucana, que mudou-se para Natal, era minha evangelizadora, e eu frequentava este encontro de juventude que sempre acontecia no Carnaval. Assis, a Sandra tinha ido fazer um trabalho em Manaus, Assis ficou encarregado de me levar para o encontro, então ele passou lá em casa, me pegou e eu notei que no carro havia um companheiro novo que eu não conhecia. Como eu transitava muito por Recife, julguei que o companheiro era um companheiro novo de movimento espírita. E, de fato, tratava-se do colega pernambucano, frequentador desta casa durante muitos anos, Fernando Antônio Lins. À época, eu não sabia. Mas o Fernando já era formado em medicina, com especialidade em psiquiatria, e estava fazendo o mestrado dele em antropologia, que depois ele concluiu o doutorado dentro dessa mesma área. Mas como eu supus que ele era novo na casa espírita, até porque Assis me apresentou a ele dizendo assim: André, este é o nosso novo companheiro. E eu assimilei que se tratava de um colega novo dentro da doutrina espírita. Assis parou no aeroporto, porque ele precisava mandar algumas coisas para Sandra, e eu fiquei fazendo sala para Fernando. Fernando era um gentleman, um homem muito educado, muito atencioso, e eu então, com os meus 14 anos de idade, doido para mostrar o quanto eu sabia de doutrina espírita, eu perguntei para ele assim: você conhece o Livro dos Espíritos? Ele olhou para mim e fez assim. Eu digo: você sabia que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar aspectos? E comecei a explicar para ele a estrutura do Livro dos Espíritos. Comecei a falar para ele sobre como o Evangelho havia sido extraído da terceira parte do Livro dos Espíritos, e fiz assim, modéstia à parte, aquela palestra sobre o Espiritismo, no alto dos meus 14 anos de idade, eu e ele dentro do carro. Eu digo: vou dar para esse companheiro um curso expresso de Espiritismo, que ele vai chegar lá no encontro já sabendo de tudo. Ele me ouviu muito atencioso. De vez em quando ele perguntava alguma coisa, o que me fazia achar que eu estava fazendo um trabalho de primeira grandeza. Nos tornamos muito amigos. Quando chegamos no encontro, eu descobri que iria dividir o quarto com Fernando. Aí foi alegria infinita, porque estávamos eu, ele e o Assis dividindo o quarto. Então, nos tomamos o banho, nos arrumamos e fomos para o refeitório. No refeitório, eu pensei comigo, né? Já expliquei o Livro dos Espíritos, agora eu vou explicar o Livro dos Médiuns, que é para não perder a sequência, né? Eu planejando assim, eu digo: amanhã vai ser a aula sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando terminar um encontro, até a Revista Espírita eu vou ter dado conta desse camarada. E começamos a conversar, e eu a falar sobre a mediunidade, como ela era, como ela falava, e a gente, no jantar e trabalhando aquilo, fomos para o salão das atividades. Chegamos no salão, um salão grande, nós nos sentamos assim na primeira fileira, porque a gente tinha algumas atividades depois daquilo tudo, e eu lembro que Assis, à época, era o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Assis subiu, fez uma saudação ao público, fizeram a prece inicial, e ele então diz assim: hoje nós temos a alegria de trazer uma pessoa muito estudiosa dentro da doutrina espírita, e eu me perguntando assim: quem será? Quem será que vai nos oferecer uma visão abrangente do pensamento espírita? Aí eu pensei assim: não lembro dele ter falado comigo para fazer essa palestra. E começou a explicar sobre o currículo da pessoa, que conhecia, que estudava, que já tinha preparado muitos artigos e queria falar naquela noite sobre o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz.
quem é espírita há algum tempo sabe que esse é o trauma de qualquer expositor. Quer ver um camarada se desesperar e dizer para ele: você vai falar sobre evolução em 2 mundos. E ele, naquele momento, levantou-se. Aí eu digo: coitado, agora que ele está pensando que pode sair, agora vai começar a palestra, meu filho. Ele subiu para fazer a palestra. E quando ele terminou a palestra, eu estava com a cara enfiada no chão. Porque o homem dissecou a obra, visitou todos os aspectos, e foi a primeira vez, eu vou falar baixo que é para ninguém, foi a primeira vez que eu descobri que eu não sabia nada de espiritismo. Porque ele fez algumas vinculações entre o pensamento da ciência, entre os ascendentes filosóficos, as tradições antropológicas da religião, e literalmente colocou a evolução em 2 mundos aos avessos, porque pela primeira vez eu entendi aquele livro. Ele, muito discreto, concluiu a palestra, sentou-se ao meu lado, eu de cabeça baixa. Nós fomos para o lanche da noite, ele pegou do meu braço e foi me levando para o lanche, e eu ali, desconcertado, parecia que não sabia o que tinha acontecido. Ele sentou-se. Eu disse a ele assim: mas Fernando, por que tu não dissesse? Quando eu comecei, ele era muito elegante. Ele olhou para mim e fez assim: você estava tão entusiasmado. No início do século XX, nós tivemos um dos movimentos mais extraordinários do pensamento humano na história recente. Desde o final do século XIX, quando um alemão chamado Gottlob Frege, um especialista em matemática, apresentou a proposta de desenvolver uma linguagem que alcançasse a precisão do pensamento, de maneira que nós pudéssemos construir raciocínio sem ubiquidade, aquilo que Allan Kardec chamou de anfibologia, isto é, a propriedade que as palavras possuem de ter múltiplos significados. Gottlob Frege queria uma linguagem que não permitisse isso, para que a gente pudesse desenvolver o raciocínio. Nós chegamos no início do século XX com a ideia de que a razão seria a nossa salvação, porque os séculos de fé haviam obnublado o pensamento humano. Nós nos tornamos crentes em demasia, acreditando em coisas que não seriam possíveis, ao ponto de se dizer que ter fé é acreditar no que é impossível. A palavra não podia receber uma distorção maior. E a gente encontra essa propriedade quando nós vamos num cartório, e no cartório o escrivão compara os nossos documentos, bota um carimbo e diz assim: é um documento verdadeiro, porque eu dou fé. Ele não está dizendo que ele acredita no impossível. O que ele está dizendo é que ele viu, que ele comparou e que por isso o documento é confiável. A palavra hebraica emuná e a palavra latina fides significam originalmente confiança. E, portanto, a fé representava, no sentido próprio, a capacidade de confiar naquilo que nós experimentamos. O exemplo de fé mais próprio é quando nós acreditamos que hoje o sol vai se pôr, mas amanhã ele vai nascer de novo. De onde vem essa crença?
Essa crença vem da multiplicidade de experiências que nós já tivemos. E isso faz com que a nossa confiança aumente. Quando nós analisamos isso à luz de um pensamento lógico-matemático, vamos encontrar na tradição do pensamento estatístico uma área da matemática que lida com as possibilidades e a abundância dos dados, uma linha de pensamento chamada Bayesiana, que diz que quanto mais uma coisa acontece, maior a probabilidade de que ela volte a acontecer, e isso cria, então, alguns diferenciais na forma como nós atribuímos confiança a alguns eventos que estão estabelecidos. Mas no final do século XIX, já herdeiros de toda uma tradição de combate a uma fé que havia se esvaziado, nós alcançamos a chamada maturidade da razão. E os movimentos que aconteciam nesse sentido se tornaram aos poucos movimentos contra a fé. E desde quando surgiram os primeiros lógicos, os estudiosos de um campo de pensamento que inaugurou o século XX, que era o logicismo, isto é, a tentativa de usar a razão para explicar todas as coisas, nós iniciamos um caminho de libertação da fé propriamente dita. Frege, na sequência, um matemático chamado Cantor, que apresentou a teoria dos conjuntos para facilitar a nossa capacidade de organizar as ideias. Mais tarde, Bertrand Russell, depois um dos seus alunos, Wittgenstein, estabeleceram para a população mundial uma visão de que a razão seria a única responsável por explicar e compor todas as coisas do nosso pensamento. Para que a gente tenha uma ideia da importância disso, Wittgenstein foi um estudante da Universidade Inglesa de Oxford, que foi para lá muito cedo, e ele era um gênio, admirado por professores, admirado por alunos. Ele optou por interromper a carreira acadêmica, porque acreditava devia ter o dever de lutar pelo seu país na Primeira Guerra Mundial, e ele alistou-se, participou das batalhas, saiu de lá em frangalhos e decidiu, quando ele retornou, ele era herdeiro de uma fortuna enorme, ele então abriu mão das suas riquezas para que ele pudesse construir a própria vida. E despojado dos valores materiais, ele voltou à Universidade de Oxford. Conta a história que, enquanto ele estava indo para a Universidade de Oxford, Keynes, que à época era um estudante, um grande economista, Keynes observou que Wittgenstein estava sentado no trem que ia para Oxford. Ele correu, desceu na estação, correu para a plataforma, entrou na faculdade e gritou para os amigos: Deus está voltando para Oxford. Este era Wittgenstein. Um homem que ousou mudar a forma como nós raciocinamos as coisas. Ele inspirou toda uma ordem de pensadores. Ele definiu uma nova a respeito da forma como nós pensamos na razão, desvendando o papel da língua. À medida em que engrandecia o pensamento, outros pensadores foram acompanhando e desenvolvendo a ideia. Surgiu na Alemanha o chamado Círculo de Viena, em que Schlick e outros pensadores da época constituíam uma tentativa de salvar o pensamento humano como alternativa para que a gente pudesse explicar e dar conta de todas as coisas. Bertrand Russell, o famoso matemático, que alcançou um patamar de explicação da razão extraordinária com uma obra intitulada Principia Mathematica,
uma obra em que ele dissecava os fundamentos da matemática e oferecia a capacidade de a gente pensar todas as coisas. Numa palestra nos Estados Unidos, foi confrontado por um jovem alemão chamado Kurt Gödel, um jovem que à época tinha 18 anos de idade. Bertrand Russell já era um senhor, apresentava o seu pensamento quando, de repente, aquele jovenzinho levantou a mão e disse: Senhor Russell, há no seu livro 2 erros importantes que precisam ser corrigidos. Russell riu, olhou para o jovem e disse assim: meu jovem, você leu o livro? Gödel disse: li. E você entendeu? Ele disse: entendi. Eu quero conversar com você depois. Queria ver se o jovem tinha entendido. Quando terminou a palestra, dirigiu-se ao jovem e disse assim: você entendeu mesmo? E ele começou a explicar a estrutura da obra, aproveitou e apontou os erros. Russell coçou a cabeça, disse: de fato você entendeu, e de fato existem 2 erros importantes que nós vamos corrigir. Corrigiram. Mas alguns anos depois, Kurt Gödel apresentaria ao mundo uma crítica ao pensamento matemático que ainda hoje causa incômodo aos círculos da razão. Trata-se de um teorema. Especificamente falando, um teorema é uma demonstração de que algum princípio está correto. Não é uma especulação, é uma demonstração que, uma vez feita, resultam algumas consequências. Essas consequências são chamados teoremas. E Kurt Gödel mostrou uma coisa que matou a nossa confiança na plenitude da razão, quando ele disse: as teorias da razão, ou elas são incompletas, isto é, elas não podem explicar tudo que está disponível, ou elas são inconsistentes. Ou seja, se elas explicam todas as coisas, existem contradições dentro do sistema matemático da qual elas estão fazendo parte. Isso causou um choque e, para o nosso conhecimento, criou a chamada Era da Pós-Modernidade. Uma era em que nós começamos a criticar a razão. Mas chegamos num ponto delicado, porque se no início do século XX a gente havia desprezado a fé, porque ela já não dava conta do que nos deveria alcançar, e no início do século XXI, nós concluímos o século XX desacreditados da razão, o que nos restaria? Essa pergunta tem envolvido os nossos círculos ao ponto de nós termos, durante o século XX, uma retomada muito importante no campo da filosofia para o interesse em relação à ética. Há uma forma de nós termos uma vida que vale a pena ser vivida, porque se não podemos mais confiar na fé que confia, se não podemos mais confiar na razão que explica, nos restaria a alternativa de viver bem, a ética. Mas é muito curioso que essa conclusão a que nós chegamos no início do século XXI é precisamente o que levou Allan Kardec a desenvolver, já em 1857, quando ele trata da lei natural, uma exploração sobre esta relação da razão com a própria continuidade da fé. Quando Allan Kardec, ao organizar os ensinos dos espíritos, ele nos trouxe o seguinte ponto de início. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Os espíritos apresentavam uma resposta
de natureza racional. Uma resposta que só poderia ser compreendida a partir de uma perspectiva da razão, porque ela começava com uma definição. Em boa lógica, desde Aristóteles, nós começamos as conversas definindo os termos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas há um problema com essa resposta, porque suprema é aquilo que está no limite máximo do nosso entendimento superior. Primária é o que está no limite inferior da nossa razão. E Allan Kardec, percebendo isso, fez a pergunta de número 2, que é o infinito. E por que ele faz a pergunta sobre o que é o infinito? Porque na resposta dos espíritos sobre inteligência suprema causa primária, a noção do infinito está presente nos 2 limites. E os espíritos respondem para ele: para vós é o desconhecido, o que não tem início nem fim. Este é a ideia do infinito, abstratamente falando. E Kardec então pergunta: podemos dizer que Deus é o infinito? E os espíritos brincam com ele e atacam o problema da linguagem quando dizem assim: definição incompleta. Não se pode compreender uma coisa usando termos com os quais você não tem familiaridade. Não se pode definir uma coisa que não se conhece usando outra que você não conhece. É curioso, porque essas 3 perguntas iniciais do Livro dos Espíritos anteciparam em mais de 50 anos o problema de Georg Cantor, quando tratava dos conjuntos e foi surpreendido com o problema do infinito, inaugurando o estudo do infinito posterior à percepção que Kardec havia estabelecido. Mas Allan Kardec, diante da iniciativa dos espíritos de demonstrar que a razão era insuficiente para o seguir adiante, ele volta para a experiência. Pausa. Vocês devem estar pensando assim: esse menino é tagarela, viu? Vocês imaginam o coitado do Fernando Antônio quando eu tinha 14 anos. Fechando o parêntese, quando Allan Kardec olhou a estrutura de desenvolvimento do raciocínio, ele estava tentando uma abordagem racionalista, uma forma de pensar que tenta explicar o mundo pela razão. Como os espíritos chegaram em 3 questões que esse caminho não era bom, ele muda o caminho e ele vai procurar uma abordagem empírica, experimental, baseada nas experiências, curiosamente, a fonte da fé, a fonte da confiança. E na questão de número 4 de O Livro dos Espíritos, ele lança a questão: onde podemos encontrar as provas da existência de Deus? E os espíritos, num diálogo extraordinário, dizem que ele não deveria abandonar a razão, pois que colocam para ele uma resposta de natureza racional, num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Buscai tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Allan Kardec anotou essa perspectiva. Ao chegar dentro da 3ª parte do Livro dos Espíritos, ao abordar o problema da ética, ele começa o problema da ética nos fundamentos. Ora, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo, se o Espírito é o princípio inteligente que por diversas vezes vai no corpo material pelas lides da reencarnação, pretendendo alcançar o progresso, o que ele deve aprender? E os espíritos indicam a necessidade que nós temos de conhecer a lei natural, quando nos dizem que a lei natural é a única capaz de nos oferecer a felicidade pela vivência. Eles estabelecem o princípio de uma ética natural, agora desenvolvida num contexto filosófico construtivo, de uma ontologia, de uma epistemologia e de uma ética que estão alinhadas
com um propósito de desenvolvimento peculiar. Mas Allan Kardec, que era um didático, ele faz então uma investigação muito curiosa, porque ele procura saber, junto aos espíritos, se ao longo da história da humanidade nós tivemos homens e mulheres encarregados de nos revelar a lei divina. E os espíritos dizem que sim, em todos os tempos os sábios revelaram as leis físicas, os homens bons revelaram as leis morais. E Kardec pergunta, mas alguns deles não poderiam ter se enganado nessa exposição? Sim, eles poderiam ter se enganado dentro desses contextos. E por que motivos ou por que indícios nós poderíamos reconhecer que eles haviam acertado, que eram fiéis ao propósito dessa divulgação? E os espíritos dizem, pela árvore se reconhece o fruto. Vede a ação deles e as consequências e vocês mesmos julgarão do que se trata. É quando Allan Kardec, então, preocupado na sua condição de pedagogo, de trazer-nos uma visão concretizada, como a gente faz quando a gente ensina crianças. A gente primeiro mostra o exemplo, a experiência, o caso concreto, a gente extrai a natureza do problema e só depois a gente analisa as explicações que podem alcançá-lo, sensibilizando primeiro as sensações para depois estimular o raciocínio. Allan Kardec, então, pergunta à questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E os espíritos responderam... O pessoal aqui estuda, viu? Jesus. Vou chamar Fernando Antônio para vocês falarem para ele, viu? Quando os espíritos responderam Jesus, Kardec entendeu que Jesus não se tratava de um demiurgo, de um herói, de um mito religioso. Ele era a revelação da lei divina na sua plenitude, naquilo que ele falou, mas sobretudo na forma como ele viveu. Ele anotou e disse, bom, agora nós temos um programa de trabalho a realizar. Apresentou o Espiritismo sobre as bases do raciocínio, com base no que havia conversado com os espíritos. Havia um problema, e ele próprio já havia, na introdução do Livro dos Espíritos, dissecado as diferentes explicações para o problema da imortalidade da alma e para o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos. Mas ele abre o Livro dos Médiuns numa provocação ao raciocínio, quando ele pergunta: há espíritos? Ele volta, então, a um diálogo com as pessoas para demonstrar que, ao contrário do que se imaginava, os espíritos não são entidades abstratas que fazem parte de um mundo platônico das ideias, mas que eles são, na verdade, elementos da natureza, que possuem conotações muito concretas, que interagem com o mundo e que, por isso mesmo, são passíveis da manifestação. Depois de analisar certos aspectos e consequências dessas ideias, ele passa, então, a explicar um método de investigação do mundo espiritual por meio da mediunidade, trazendo-nos os elementos explicativos e conciliando-os com aquela necessidade de uma vivência ética adequada. A filosofia estava posta. O método de investigação da ciência estava construído. Restava a ética. E logo no primeiro capítulo, que o Sócrates apresentou para a gente uma exposição extraordinária do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou pensando em ligar para Fernando para ele encontrar com Sócrates.
Se ele ouvir essa explicação de Sócrates, ele vai ter uma visão maravilhosa do Evangelho como um todo. Mas Allan Kardec, logo no primeiro capítulo, em que ele fala sobre eu não vim destruir a lei, ele vai apresentar neste capítulo a aliança entre a ciência e a religião. E ele não faz isso de maneira aleatória. Porque ele parte de um raciocínio que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim: Deus não é a causa de todas as coisas, e não é dele que emanam as leis físicas e as leis morais. Está lá no Livro dos Espíritos. Ele, então, vai partir desse raciocínio e dizer assim: se a ciência é o entendimento das leis físicas, é uma investigação sobre Deus. E ele reconfigura o pensamento da ciência. Ele passa a adotar aquilo que, em termos de filosofia da ciência, se denomina uma posição realista, isto é, a ideia de que existe uma realidade e que os nossos esforços de investigação vão no sentido de descobrir, desvelar, compreender esta realidade que por trás tem o ascendente de uma inteligência que se manifesta em todas as expressões. Ciência é a posição de Allan Kardec. Mas este mesmo Criador de todas as coisas é o responsável pelas leis morais, que também são leis naturais, que também são leis de conformação com o indivíduo. E sendo a religião, em seu fundamento primário, uma tentativa de integração do indivíduo com a natureza das coisas, pois que a busca do sagrado representa o buscar os significados profundos da existência para orientar a nossa conduta, então ele compreendeu que a religião também era uma ciência de investigação das leis divinas, mas que elas não podiam andar separadas. Ciência e religião se encontravam então na filosofia espírita. E Allan Kardec vai dizer da necessidade de nós estarmos atentos para compreender na ciência as suas instruções, na religião a sua proposta de amor, o que fará mais adiante o Espírito da Verdade dirigir-se aos espíritas em termos imperativos. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Religião. Instruí-vos. Eis o segundo. Ciência. E nesta conjugação desses elementos, para que não restasse dúvida em torno da proposta de desenvolvimento, no capítulo Fora da caridade não há salvação, há uma pausa necessária para nós entendermos o sentido da palavra caridade, que na questão 886, lá do Livro dos Espíritos, Kardec perguntava: o que é a caridade conforme entendia Jesus? Benevolência, indulgência, perdão. Mas a palavra caridade, ela tem um fundamento curioso. Porque no original hebraico, a palavra caridade, tzadak, ela significa ao mesmo tempo caridade, justiça e amor. Caridade, justiça e amor. Prova. Como é o nome da lei do Livro dos Espíritos? A lei de justiça, amor
é a mesma lei. Então, os espíritos nitidamente estão recuperando o sentido original. Quando nós falamos fora da caridade não há salvação, nós precisamos entender que se trata fora da caridade, da justiça e do amor, não há salvação. E o que é salvação? É nós nos colocarmos em uma posição segura diante da vida. E Allan Kardec, ao analisar esse aspecto, ele vai procurar, primeiro, a salvação pela religião, que é via a fé. E ele analisa, olha, não é a fé que nos levará à salvação. Por quê? Porque a experiência erra. A experiência, ela nos conduz eventualmente a alguns equívocos, porque nós interpretamos as experiências de acordo com aquilo que nós somos capazes de perceber. Vejam vocês que durante muito tempo a experiência de ver o sol nascer de um lado e se pôr do outro nos fazia acreditar que a Terra era imóvel e o sol é que se movia. E somente depois, com a ampliação das experiências, nós compreendemos que a Terra se move em torno do Sol e o Sol se move dentro da Via Láctea. Só depois nós compreendemos isso, porque a experiência erra. E Allan Kardec vai propor, então, a segunda alternativa, fora da verdade não há salvação. E a verdade é uma construção da lógica. A lógica é a ciência da argumentação para buscar a verdade no pensamento. E Allan Kardec vai concluir que nós também somos deficitários em nossos instrumentos de raciocínio. Chegamos no mesmo problema de Gödel, quando ele identificou que a razão é insuficiente para dar conta do mundo como um todo. E estávamos na mesma posição da crítica da fé como insuficiente para nos sustentar. O que restava? Justiça, amor e caridade. Viver, agir, estabelecer um processo de transformação continuada, buscando o amor como diretriz, a razão como roteiro de fundamentação. Os espíritos nos demonstravam a aliança entre a fé e a razão como recurso fundamental para a melhoria de nossa vida. E é com base nesse processo que Allan Kardec, tomando Jesus como modelo, dedicará todo o Evangelho segundo o Espiritismo a uma análise detalhada desta ética, em que se constitui um roteiro de libertação para os nossos corações. Ao dedicar uma visão sobre a obra como um todo, cuja síntese está no capítulo das preces, porque muitas vezes a gente acha que a prece é um processo de oração, mas Allan Kardec reconhece que a prece é o ato de buscar Deus, de louvar, de pedir e de agradecer. Mas não é uma atitude que a gente faz com palavras, é uma atitude que a gente faz com ideias, com sentimentos e com atitudes. Por isso, o capítulo das coletâneas de preces espíritas é um resumo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de cada prece, Allan Kardec analisa os aspectos morais, faz recomendações de conduta e apresenta a prece exemplo para que a gente pudesse vivenciá-la nessa integridade. Mas estamos, quantas vezes, distanciados do entendimento profundo dessa obra e achamos que para ser caridoso não precisamos estudar. Engano. Que para sermos inteligentes não precisamos praticar a caridade. Engano. Os espíritos precisam se desenvolver em inteligência
e em moralidade. Para o desenvolvimento da inteligência que concilia razão e emoção, nós precisamos de uma educação crítica, de um pensamento que busca olhar a ciência, que procura compreender processos, que investiga experimentações, que critica teorias para nos fazer entender a realidade, mas entendê-la é insuficiente para construir em nós a confiança necessária. É, portanto, urgente que nós transformemos o nosso esforço de buscar a verdade num esforço de vivenciá-la. O nosso esforço de construir uma sociedade justa, amorosa, caridosa, sobre as bases de nossa própria atitude. E é nesse sentido que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma bússola segura. É uma obra que nos orienta e nos esclarece como vivenciar cada um dos aspectos relacionados à virtude, a nos esclarecer sobre o dispositivo da humildade como sendo um instrumento que nos prepara para aprender a vida. Porque ser humilde é reconhecer-se como alguém que está em posição de necessidade de aprendizado. Uma vez que nós entendemos a humildade, nós estamos prontos para reconhecer a lição do sofrimento. E sofrimento não é sentir dor. Sofrimento é aquilo que nos faz padecer. Para que a gente entenda o conceito, quando sairmos na rua, sofreremos à luz do sol. Porque não somos nós que estamos agindo, é o sol que está emitindo. Sofrer é acatar as lições da vida. E ninguém conseguirá amadurecer se seguir apenas pela sua própria cabeça, apenas pela sua vontade, porque a vida nos dá aquelas orientações, aquelas experiências onde nós reconhecemos a necessidade de aprender de uma maneira diferente da forma como nós pensamos. Aprendida a lição da humildade, aprendida a lição do sofrimento, nós estaremos prontos para a mansidão. Isso quer dizer, para a capacidade de mantermos a lucidez nos momentos de adversidade. Durante muitos anos acreditamos que ser manso era ser fraco. E hoje nós compreendemos que a mansuetude é a virtude dos fortes. É a virtude de quem, diante da adversidade, se mantém no equilíbrio, com capacidade de enxergar as possibilidades de uma ação adequada. E graças a isso, nós estamos aptos para desenvolver a misericórdia, a capacidade de termos para com o outro tanta sensibilidade que nós compreendemos como ele pensa, como ele sente, como ele age, mesmo quando é diferente das nossas crenças, das nossas atitudes e das nossas ações. Na misericórdia, nós ampliamos a nossa capacidade de atendimento, nós ampliamos a nossa capacidade de compreensão, nós ampliamos a nossa capacidade de analisar as condutas da humanidade inteira em proveito do nosso aprendizado. E quando alcançamos a condição de misericordiosos, estamos no caminho da pureza de mente que entende a verdade, da pureza de coração que apreende o significado do amor, da pureza de atitude que nos faz agir sempre da melhor forma, e puros de coração, nós veremos a realidade como ela é. Nós veremos finalmente a Deus na sua expressão mais própria. E puros de coração, agora nós mudamos a nossa conduta em definitivo. De mansos,
nos tornamos pacificadores. De desejosos e famintos de justiça, nós nos tornamos justos. Nós construímos a justiça. Nós somos capazes de cumprir as nossas obrigações mesmo pelo sacrifício. E graças à orientação segura da doutrina espírita, que reúne à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade da razão e da fé para nos direcionar a uma conduta adequada, nós exaltamos nos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo a oportunidade de finalmente, pela filosofia, entender a aliança entre a ciência e a religião. Agradecemos a paciência de vocês e espero que Fernando Antônio não esteja no público. Um grande abraço. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.